Olá, querido, que bom estar com você aqui mais esse dia, meditando e compartilhando a palavra do Senhor. Quero deixar o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não se chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O texto que lemos narra o encontro que Moisés teve com Deus. Esse encontro vai marcar a vida de Moisés, de tal forma que a partir daqui ele vai ter um destino. Ele vai entender o propósito da vida dele. A partir desse encontro, Moisés já havia vivido muita coisa nessa terra, mas ainda não tinha vivido esse nível de experiência com Deus. Moisés havia matado um egípcio no capítulo anterior do que lemos. Por causa disso, ele foge. E nessa trajetória, ele constitui uma família. Que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 21 e 22. E agora ele vai trabalhar para seu sogro. E existem algumas aplicações bíblicas aqui interessantes. Primeira é essa aqui. Quando Deus decide encontrar Moisés, quando Deus decide escolher Moisés, Moisés ele estava apacentando rebanhos. Moisés não está parado. Moisés não está prostrado. Moisés não está fazendo nada. E de repente Deus o chamou e disse: vem para cá libertar o povo da escravidão.
Não, 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 não. Moisés, ele estava apacentando rebanho. Ele está trabalhando, ele não está parado. Quando Deus decide chamá-lo para esse propósito, para libertar Israel do Egito. Prova essa está em Êxodo 3:1, parte A do versículo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Primeira aplicação bíblica se encontra nesse versículo que acabamos de ler. Deus nunca chama quem está parado. Vou repetir. Deus nunca chama quem está parado. Deus nunca chama quem está prostrado. Deus nunca chama quem está caído. Deus nunca chama quem não está fazendo nada. Deus sempre chama quem está trabalhando. Deus nunca chama desocupado. Então você que está trabalhando, que está fazendo um monte de coisa e está dizendo, eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou fazendo faculdade, porque eu estou fazendo colegial, porque eu estou fazendo cursos, por causa disso, tal. É você que Deus quer. Porque Deus nunca chama quem está parado. Deus só chama quem está em movimento, quem trabalha, quem está ocupado. Todos os homens de Deus na Bíblia, guarda isso, quando receberam uma vocação, estavam fazendo alguma coisa, cuidando de alguma coisa, trabalhando. Deus não chama preguiçoso. Deus não chama prostrado. Deus não chama quem fica se encostando no outro. Não. Deus só chama quem se movimenta. O que Moisés está fazendo? Está apacentando. É nesse movimento de apacentamento de trabalho que Deus decide chamar Moisés. Deus nunca chama quem está parado. Deixa essa palavra para você de meditação, ponderação e reflexão. Uma excelente semana. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Abraços.